Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Tatiana Moura e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que causa bastante confusão. Já não bastasse toda a confusão relacionada a tamanho de prótese, textura, projeção, se fica em pé, não fica em pé, não é disso que eu vou falar hoje. O que eu vim falar com vocês é que a prótese é um aliado, né? A gente usar um implante mamário é ter um aliado para um resultado estético. Então, ela é necessária? Todo mundo tem que usar prótese, senão a mama não fica bonita? Não, isso não é verdade. Primeiro que o conceito de beleza é pessoal. Tem paciente que quer ter um colo mais marcado, tem paciente que não quer, tem paciente que faz questão desse colo marcado, tem paciente que fala assim, olha, se ficar marcado, ok, se não ficar marcado, ok também. O meu objetivo final é que minha mama não encoste na minha barriga, que ela fique mais harmônico com o meu corpo. Então, para a gente definir se você vai precisar de prótese ou não, a gente vai levar em consideração todos esses fatores, principalmente que tipo de resultado você quer. Então, uma das coisas que a gente vai escolher quando a gente vai usar prótese, então determinamos que vamos pôr prótese, né? Aí a gente vai escolher o plano, se vai ser submuscular ou subfacial ou subglandular. A face, só para vocês entenderem, quando você pega uma peça de carne, por exemplo, não tem aquela pelezinha branca, aquela é a face. É uma estrutura que recobre o músculo. A glândula é a glândula mamária e o submuscular é embaixo do peitoral maior, do músculo peitoral que a gente tem aqui no tórax. O meu plano de escolha é sempre subfacial, né? Quando é possível, o subglandular. Quando é escolhido o plano submuscular, e eu quero explicar para vocês por que não é o meu plano de escolha, para quando vocês forem fazer sua consulta com algum profissional que vai fazer essa cirurgia em vocês questionarem isso, não é meu plano de escolha por quê? Primeiro, é um pós-operatório mais doloroso. Praticamente todos os pacientes que me procuram, que querem trocar prótese ou fazer explante, e falam assim, nossa doutora, mas minha cirurgia doeu muito. E aí você pergunta assim, tá embaixo do músculo sua prótese? É sempre assim. Então, assim, é uma cirurgia bem mais dolorosa, né, no pós-operatório. Por quê? Porque descolou o músculo, embaixo tem a costela. Então, a prótese tá ali entre o músculo e a costela, né? Não toda a prótese, mas parte da prótese. O segundo motivo que eu não gosto de usar esse plano é que na troca, né, a gente tem que tirar a prótese, que vai ser trocada ou explantada, e tirar a cápsula que envolve essa prótese. Então, os protocolos hoje em dia é de retirada em bloco da prótese com a cápsula. E isso é muito dificultado quando a prótese está no plano submuscular, né? Porque a gente tem que descolar toda a parte acima da costela, né? Que é aquela cápsula adere ali à costela, e na face posterior do músculo. E aí a gente precisa descolar o músculo, entre o músculo e a glândula, para trocar de plano, no caso, né? Se você vai trocar de prótese, ou fazer apexia com explante, tratar a flacidez da mama, né? Então, são esses dois motivos. Muitas vezes os pacientes falam assim, doutora, por que você não usa prótese submuscular, né? Não escolhe este plano para prótese? Por esses dois motivos, e porque, assim, um dos grandes argumentos para usar prótese submuscular é que a prótese, teoricamente, a mama não iria cair. Eu não concordo com esse tipo de argumento. Eu acho que a gente pode escolher uma prótese, por exemplo, de poliuretano, que ela adere mais e cede mais, mas o mais importante é não deixar a flacidez. Eu acho que o que mais contribui para a mama ceder é a textura da prótese e deixar flácida, deixar pele sobrando, tá? Então são esses meus critérios para não usar a prótese no plano submuscular, mais doloroso pós-operatório, dificuldade de troca e de explante e a lenda, né, a falsa ideia de que a mama vai ficar mais em pé com a prótese submuscular, lembrando que com o tempo, com o envelhecimento, se a paciente ganhar um pouco de peso, aquela prótese fica presa pelo músculo em cima e a mama começa a ceder, deixando aquele aspecto de dupla bolha. Esse é um outro motivo importante também. Agora, também eu gostaria de conversar com vocês em relação à prótese de mama, que está muito aí pipocando, todo mundo que vai operar tem esse questionamento, que é a prótese de mama levando a doenças autoimunes, né, conhecido como
síndrome ásia. Então, o que é importante a gente entender? Primeiro, a síndrome ásia não foi descrita agora, ela não está relacionada apenas à prótese de mama, ela está relacionada a qualquer adjuvante, ou seja, coisas externas ao nosso corpo. Então, pode ser uma exposição a um metal, uma exposição a um determinado, já foi descrito de um determinado morcego, de uma caverna, medicações. Então, assim, vários adjuvantes, né, que é o termo em inglês, estão relacionados à síndrome ásia. E o que é a síndrome ásia? A síndrome ásia é uma doença autoimune relacionada a adjuvantes, tá? E quais são os sintomas? São sintomas bem genéricos de fadiga, dores articulares, cansaço, cefaleia, né, que é dor de cabeça. Então, são sintomas meio genéricos e comuns a outras doenças autoimunes. Então, assim, muitas pacientes falam assim, mas eu coloquei silicone faz 10 anos e agora eu tô com cansaço, dor articular, então eu tô com a síndrome ásia. Pode ser que seja a síndrome ásia, sim, mas estatisticamente a chance é de não ser síndrome ásia. Por quê? Porque a faixa etária, normalmente, de uma pessoa que colocou silicone há 10 anos vai estar entre 35, 45, 50 anos, que é exatamente a faixa etária mais comum do desenvolvimento de doenças autoimunes. A população que mais é acometida por doenças autoimunes é a população feminina, nessa faixa etária. Então, antes da gente sair correndo achar que é síndrome ásia, vale muito a pena o diagnóstico feito por um reumatologista, por um médico especializado em doenças autoimunes, que ele vai pedir um monte de marcadores para saber se você tem uma doença autoimune, de fato, e se essa doença autoimune não são outras doenças autoimunes, são infinitamente mais comuns do que a síndrome ásia. Depois que o reumatologista descartar qualquer outra doença, tipo esclerodermia, síndrome de Sjögren, espondilite anquilosante, outras doenças autoimunes, artrite reumatoide, depois que for descartada essas doenças, aí a gente pode pensar que o silicone pode estar levando à síndrome ásia. E qual que é o tratamento? É retirada do silicone. Se a gente tirar o silicone e os sintomas melhorarem, é porque era síndrome ásia. Se não, não vai melhorar. Você vai continuar com os mesmos sintomas e vai ter retirado a prótese. Então, quando alguma paciente me procura com a queixa, eu tenho silicone, estou com dores articulares, estou com dispneia, fadiga, que é cansaço, dor de cabeça, enfim, sintomas, né, que podem ser relacionados a doenças reumatológicas, autoimunes, eu peço uma avaliação do reumatologista. E se ele descartar, ou a médica reumatologista descartar todas as outras possibilidades, eu converso com a paciente da gente fazer o explante, sempre levando em consideração que pode ser que não melhore os sintomas, porque os sintomas podem, a chance maior estatisticamente é que eles não estejam relacionados com o silicone. Uma outra questão relacionada ao silicone, à prótese de mama, é se existe uma relação com câncer de mama ou não. Então, assim, há muito tempo isso já é estudado, se a presença da prótese de mama levaria a um aumento da incidência de câncer de mama ou uma dificuldade no diagnóstico de câncer de mama. E já tem um monte de estudo mostrando que não tem relação nenhuma. O que existe de fato em relação à prótese e relacionada ao câncer? Não é um câncer de mama, e sim um linfoma, ou seja, um câncer das células de defesa que chamam linfócitos. Esse linfoma chama linfoma anaplásico de células gigantes. Ele está relacionado à cápsula da prótese. Então, quando esse linfoma existe, ele vai estar na cápsula da prótese, né? Então, quando a gente suspeita disso? A gente suspeita quando tem um líquido que a gente chama de seroma tardio, por exemplo. Então, não é aquele seroma que pode acontecer no pós-operatório imediato ali, né? De 1 semana, 2 semanas, tal. Não, é um seroma, um acúmulo de líquido que ocorreu anos depois da cirurgia, do nada, né? Quando isso a gente pode suspeitar, né, que pode ter esse linfoma anaplásico de células gigantes, que não é um câncer de mama, tá? É uma entidade nova,
bastante rara, né? Estudos estão sendo feitos relacionados a isso. A mortalidade é baixíssima, né? O tratamento é a retirada da prótese com a cápsula em bloco, né? Mas raramente necessita de quimioterapia, radioterapia ou qualquer desse tipo de tratamento adjuvante. Quando já está um pouquinho mais avançado, pode necessitar de quimioterapia. Então, não confundir câncer de mama com linfoma, lembrando que a incidência desse linfoma é também muito, muito, muito baixa, né? Levando em consideração que a população mundial que usa prótese de mama é enorme e a incidência desse câncer é muito, muito pequena, dificultando até estudos sobre o assunto. Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre prótese de mama, lembrando que tem bastante material aqui no canal já sobre esse assunto, tá? Relacionado a tamanho, textura, indicações, quando trocar, se existe essa lenda aí dos 10 anos para trocar. Então, assim, dá uma procurada aqui no nosso canal, que tem bastante conteúdo sobre isso, mas se ainda assim tiver alguma dúvida, pode me buscar lá no Instagram ou aqui, que eu respondo para você. Um beijo grande, até a próxima!